se o nosso Senhor ainda não tiver voltado para a terra. São eles que vão continuar. Aleluia. Por isso esta guerra, por isso o adversário luta tanto contra os nossos filhos. E muitas das vezes nós não entendemos. Há momentos que nós também fomos crianças. Eu também fui criança, você também foi criança, você já passou. Pode ser que não esteja passando o que está passando agora, mas nós já passamos por muitas coisas quando crianças, e nossos pais estavam ali para nos orientar. Para hoje estarmos aqui, para eu e você estar aqui nesta noite, você ouviu uma orientação do seu pai, e a Bíblia Sagrada nos ensina que aquele que ele tem como filho, ele repreende, ele exorta, ele ensina, porque nós somos filhos dele. E qual pai que não ensina o seu filho? É verdade. Qual é o pai que não vai ver o seu filho bem? Eu não sei se vocês têm o mesmo pensamento, mas eu creio que nesta parte da terra nenhum pai quer ver o seu filho chorando. Nenhum pai quer ver o seu filho sofrendo. Mesmo assim é o nosso Senhor. Ele não quer ver o seu filho chorando, padecendo, sofrendo nesta terra. Mas para que isso venha acontecer, eu tenho que estar ligado na videira verdadeira que é Cristo. Tenho que me apegar a Ele com todas as minhas forças e dizer: Senhor, me segura, porque eu não aguento segurar nas suas mãos. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Como é culto, igreja, com as crianças, nós vamos ler aqui uma palavra para nossas crianças e para nós. Depois nós vamos lá para Provérbios. Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim: não precisa que eles colocarem pelo pode permanecer sentados. Diz assim: o maior no reino dos céus. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Aleluia! Aleluia! Aqui nós vemos aqui uma questão que foi levantada pelos discípulos em querer saber quem era e queria ser o maior lá no céu. Porque muitas das vezes nós temos um pouco de entendimento, eu e você, muitas das vezes porque nós pregamos um pouco melhor que o irmão, muitas das vezes porque nós cantamos um pouco melhor que o irmão, muitas das vezes nós criamos aquela exaltação dentro de nós. E isso não provém de Deus. Porque eu prego melhor. Porque eu canto melhor. Porque eu falo melhor. Não. E os discípulos questionando Jesus, querendo saber quem seria o maior. Aí ele vai pegar uma criança e vai dizer: se vos não converterem com essa criança e não se fizerem como ela, não tem parte no meu reino. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aí os irmãos vão perguntar: então eu tenho que fazer o que uma criança faz? Não, Senhor, é na simplicidade. Aleluia. Ser como criança na simplicidade. Uma criança dessas, pais que estão aqui, eu sou pai, eu sei como é. Você pode disciplinar ela agora. Pode fazer ela chorar, fuxingando com a sua varinha, porque a Bíblia manda fuxigar com a vara. Tem uns pauzinhos aqui, tá? Então, você pode bater nela agora. Ela vai chorar, vai ficar naquele cantinho ali, você vai se afastar, daqui a pouco ela vem e chega perto de você. É verdade. Você acabou de bater, mas ela vai chegar aos seus pés para te abraçar e para te beijar. Essa é a simplicidade que Deus quer de mim e de você. Quando Ele estiver nos corrigindo, nós temos que dobrar os joelhos aos pés dele e dizer: só o Senhor é Deus na minha vida. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus, porque Ele vai sempre nos corrigir. É verdade, meu Deus. Ele vai sempre nos corrigir. Tira esse negócio da cabeça que Deus não vai lhe corrigir. Quando Ele vê você querendo se desviar por outro caminho, para com isso. Não, Senhor. Ele, como Pai, vai sempre nos corrigir. Vai sempre nos ensinar o caminho que nós devemos
levanta essa questão: quem é o maior? Quem é que sabe mais? Quem é o poderoso? Aí ele vai ensinar: se não vos converterdes e não fizerdes como criança. Aí ele ainda vai dizer: de modo nenhum. Não vai. Se eu não tivesse a necessidade dessa criança, eu vi essa criança no rolo, eu fiquei: oh Jesus. Quando ele sentou ali, ele ficou sério, falou: Jesus, ajuda eles. Ajuda eles, porque você, igreja, tem que orar para essas terras. Em nome de Jesus. É nossa obrigação orar pelas nossas crianças. Aleluia. É obrigação do pai e da mãe orar, se puder 24 ou 21, pelas suas crianças, para que Deus venha continuar estender as suas mãos. Segundo aniversário meu louvor desse, como Deus usou a boca do nosso amado irmão, que o perfeito louvor vem dela, alguém vai tentar impedir, porque não quer que o perfeito louvor saia da boca dessas crianças. Ele vai lutar de todas as formas. Aleluia. Mas eu e você, como pai, devemos estar de joelhos dobrados, orando, intercedendo, ainda pedindo: Senhor, ajuda o meu filho. Ajuda o meu filho. A Bíblia nos ensina que os dias são maus. Há uma maldade generalizada. E o amor é generalizado, a falta de amor, tanto com os velhos como com os mais novos. Mas nós temos que ter essa consciência que Jesus Cristo é o nosso Senhor e nosso Salvador. Temos que ter no nosso coração que Ele está do nosso lado. A Bíblia Sagrada vai nos dizer: mesmo que uma mãe possa se esquecer da criança que carrega seu ventre, aí Ele vai dizer: eu todavia não me esquecerei de você, porque Ele não esquece de ninguém. Aleluia. Ele não esquece. Louvado seja o nosso Deus. Muitas das vezes o pai esquece do filho, a mãe esquece do filho, mas Ele não esquece de ninguém. Ele está no controle. Ele está no controle das nossas vidas. Que nós possamos aprender a ser humilde como criança. Aprender a ouvir. Aprender a aceitar uma repreensão. Que muitas das vezes Deus, quando nos repreende, a criança, quando o pai repreende ela não faz aquele pequeno, faz, não faz. E nós também. Nós também, a gente tem culpa hoje. O Senhor me repreendeu, você que é isso, eu não fiz nada feio. Ele sabe o que nós fazemos de errado. Louva o seu Deus por Ele estar te corrigindo. Louva o seu Deus por Ele estar te repreendendo. Porque enquanto o Pai estiver te repreendendo, aquele adversário não tem poder sobre a sua vida. Enquanto a mão do Senhor estiver sobre a sua casa, aquele que se levanta para te derrubar, ele cai por terra e fica envergonhado para louvar, para bendizer e exaltar o nome do seu Deus. Enquanto você estiver obedecendo a Ele, a graça de Deus vai estar sobre a sua casa. Aleluia. Como é que o pai faz quando o filho obedece? Eu digo por mim, igreja, que às vezes o pai vai falar com o meu pai: ô pai, traz um brinquedinho para mim. Um brinquedo que Deus me dava, que meu pai tinha condições de me dar, era uma bola. Daquela dentro de leite, parece uma bexiga, o meu brinquedo era esse. E quando meu pai falava assim: olha, eu vou trazer um presente para você, eu ficava naquela ansiedade, eu não dormia, ficava ali esperando. Quando ele chegava, era uma festa. Era uma festa. Quando ele chegava com aquela bola, eu falei: meu Deus, era como se fosse a única coisa da minha vida. E eu falei: Jesus, ô Senhor, ô que presente maravilhoso. Aleluia. Mesmo assim, é quando eu e você tem Jesus. É o maior presente que nós podemos ter. É o melhor presente que nós podemos ter. Quando Ele fala: eu vou te abençoar, nós ficamos ansiosos para receber a sua bênção lá do céu. Nós ficamos apreensivos para receber a bênção de Deus. E quando Ele nos agracia com a sua bênção, nós ficamos que nem criança. Quando o Pai dá um presente para nós, ficamos alegres. Ficamos alegres. Mas quando podemos responder aquela alegria que adora aquele presente que o Pai deu, mesmo assim somos nós. Quando recebemos a dádiva da vida, quando recebemos a bênção que Ele prometeu para mim e para você. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Agora vamos aqui para o lado das nossas crianças. Não fugir
A Bíblia nos ensina que é dever do pai e da mãe ensinar. Provérbios 26, 22, versículo 6. Provérbios 22, versículo 6 diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará. É obrigação do pai. Aleluia. Às vezes nós vemos, eu já ouvi um pregador dizendo isso, mas não. Que é obrigação da igreja, não. É obrigação do pai e da mãe. Orientar o seu filho. Quando eu adentrei pelo ministério, meu pai me orientava. Deus já levou o pai, o papai e a mãe, mas eles me orientavam. Qual é a orientação do papai? Meu filho, o caminho é esse. E mesmo assim Deus faz com o pai, meu filho, o caminho é esse. Quer, vai por aqui. Ah, Senhor, não. O caminho é esse. E por aqui, meu pai, Senhor? Por aqui você pode se arrepender. E por aqui, Senhor? Por aqui eu vou com você. E você vai chegar lá do outro lado. Então anda por aqui. Então é a nossa obrigação, eu e você, ajudar os nossos filhos na hora de ensiná-los. Ensiná-los a andar na presença de Deus, não somente falando, mas também ensinando e disciplinando com a sua palavra. Glória a Jesus. Qual é a criança, agora as criancinhas aqui? Qual é a criança que gosta de levar umas baratinhas com o papai dele? Né? Mas para isso acontecer, o que é que você tem que fazer? O papai amanhã não disciplinar com a vara de chinela, eu não sei as borrachas de caminhão, não sei o que é hoje, né? Depois tem umas varas grandes poderosas aí. Não sei como que é, eu mesmo era borracha de caminhão, meu pai me deu um empregado. De noite, eu acho que o pneu do caminhão aquela era da minha varinha. Ô Jesus. É aquela vara. Como é que vocês têm que fazer? Para o seu pai não disciplinar. Tem que obedecer. Olha, está vendo? Não bagunçar, obedecer o papai. E não fazer coisa errada. Está vendo? Já sabe o caminho que deve andar. Já sabe como é se fazer coisa errada. Porque nós, quando começamos a fazer coisas erradas, o papai do céu vem nos disciplinar. O papai do céu vem nos corrigir. Aleluia! Ele está lá para nos ensinar a todos os momentos que nós estamos despercebidos, cambaleando para lá e para cá. Ele chega para nos advertir. Por quê? Ele não quer que nenhum dos seus filhos se Esse é o amor. Esse é o amor. Que o papai tem comigo e com você. Aleluia. O meu provérbio 3:24 diz assim: o que retém a sua vara, a gente vai encerrar com aquele livro, então vamos mas cantar. o que o Aí ama, vocês podem a cantar na seu frente, tempo. tá? Oi, irmão, não quer dizer que você não disse, porque agora tem uma lei aí. Quem bate nos filhos, não essa lei não. Disciplina o seu filho. Você é pai, você é mãe. Você é pai, você é mãe. Quem está lá com ele é você, não é governo, não é entidade, não sim. Não é entidade social, não é você, você é pai, você é mãe. Aleluia. Aí a Bíblia diz que aquele que tira, não disciplina na hora certa, ele está aborrecendo o seu filho, o quê? Você está mimando a sua criança. Aí quando cresce, isso é verdade. Eu estava no ponto de dormir trabalhar, eu vi uma criança dar um tapa na cara da criança, eu falei, Deus tem misericórdia dela. Por quê? Reteu a vara. Isso é um perigo, cuidado. Ah, mas Nenezinho, não, meu filho, não quero essa não. Não quero essa não. Eu tenho aquelas crianças e quando você repreende, fica se esperneando no chão. Não quero essa não. Pega uma varinha e outra uma perninha. Vai dizer de novo. Não retenha a sua vara, não. Não retenha. Haja, porque a Bíblia manda você disciplinar. Aleluia. O que ama, olha só, o que ama ao seu tempo, disciplina. É verdade. O que ama. Meu pai sempre me amou, ele sempre me disciplinou. Aí você vai dizer, mas pastor, um dia você disse que se amava
ensina a gente. Ele ensinou, ó filho, para mim. Mas quando a gente cresce, né? Quando assim tá bom, quando tá assim tá bom. Mas quando a gente cresce, pinta o nariz, aleluia, quer mandar espelho, o pai fala, não, agora eu te mando, agora eu sou, tem que dar um negócio aí quando chega, os 18 anos, agora eu sou de maior, eu sou dono da minha vida. Meu pai e minha mãe não mandam mais de mim. Eu fui nessa, meu pai e minha mãe não mandam mais de mim. E sofri. Mas não, a mão de Deus não se apartou da minha vida, porque tinha o pai e a mãe clamando: Jesus, ajuda, Jesus, visita os nossos filhos quando não estão na presença de Deus. Não é para você não querer orar, é para continuar clamando e dizendo: Senhor, abençoa meu filho, ajuda meu filho, e no tempo certo o Senhor vai trazer para a sua casa novamente. É assim que eu e você tem que agir. Nunca largue o seu filho, nunca abandone o seu filho por qualquer coisa que seja mais difícil que ele esteja fazendo. Não abandone o seu filho, não perca ele para o mundo e nem para a diversão. Não perca. Apenas ore, apenas clame: Senhor, está aqui meu filho. Olha se meu pai e minha mãe lutando. Graças a Hoje eu estou aqui pela Deus. misericórdia. É verdade. Aleluia. Hoje eu estou aqui pela misericórdia. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Mas foi muita oração, foi muito choro, foi muito sofrimento. O meu pai sempre quis, ele sempre dizia: meu filho, eu ainda quero ver você pregar a palavra de Deus. Graças a Deus. Aleluia. Mas Deus levou. Aleluia. Deus levou. E hoje aquela chicotada, hoje faz falta. Hoje faz falta aquela chicotada que ele sempre deu. Hoje faz falta. Então, disciplina sua criança. Entenda, não põe no seu coração: não posso disciplinar não. Porque como nós acabamos de ler, aquele que ama, castiga o Deus certo. Deus é certo. Nós somos filhos, então Ele vai nos castigar. O Deus certo. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Está aqui nesta noite. Quem já é conhecedor sabe o que Deus pode fazer, porque esse Deus tem poder para fazer. Comigo foi assim: Deus